Um pregador da antiga escola. Muitos pregadores estão abandonando as doutrinas solenes e fundamentais da queda espiritual e subsequente ruína e depravação total da raça humana. Raras as vezes, os pregadores declaram com nitidez que somos pecadores perdidos aos olhos de um Deus Santo. Os sermões dos nossos antepassados, que procuravam frisar essa verdade constantemente nos corações dos seus ouvintes, são considerados como antiquados e fora de moda. Seja como for, fica conosco um pregador da antiga escola, que nos fala tão claramente hoje como nos tempos passados. Não é um pregador popular, apesar de o mundo inteiro ser a sua paróquia e viajar por toda a parte, falando todas as línguas do globo terrestre. Visita os pobres e os ricos, pregando tanto aos adeptos de todas as religiões, como aqueles que não professam nenhuma religião. E seja qual for o auditório, o assunto do seu sermão é sempre o mesmo. É um pregador eloquente e muitas vezes é capaz de comover o coração que jamais pôde ser comovido por qualquer outro, e faz derramar lágrimas a pessoas pouco habituadas a chorar. Dirige-se à inteligência, à consciência e ao coração dos ouvintes, com argumentos que ainda ninguém pôde contradizer. E não há coração que tenha ficado de todo indiferente aos seus poderosos argumentos. Muita gente o odeia, pois muitos têm tremido na sua presença, mas, de uma ou de outra maneira, obriga todos a ouvirem a sua voz. Não é nada condescendente, nem delicado. De fato, muitas vezes desmancha combinações feitas e intromete-se bruscamente nos prazeres particulares de cada um. Frequenta as lojas, os escritórios e as fábricas. Aparece entre os legisladores. Também se introduz em ocasiões inoportunas nos ajuntamentos religiosos. O nome deste pregador é a morte. Sempre que você pega um jornal, encontra uma parte que lhe está reservada. Cada túmulo do cemitério lhe serve de púlpito. Muitas vezes se vê o seu auditório encaminhando-se para o cemitério ou dele regressando. O falecimento repentino daquele vizinho, a despedida solene daquele parente, a perda daquele amigo tão estimado, o terrível vácuo que deixou no seu coração a morte da esposa tão querida ou do filho amado, tem sido apelos solenes e poderosos que o velho pregador dirigiu a você. Pode ser que em breve você mesmo sirva de texto para o sermão deste pregador, e do meio de sua própria família, ou ao pé do seu túmulo, ele pregue a outros. Que o seu coração agradeça a Deus, neste momento, a sua permanência ainda na terra dos viventes. E por você não ter, até agora, morrido em seus pecados, você pode livrar-se da Bíblia, zombar de seus ensinamentos, desprezar os seus avisos, rejeitar o Salvador de quem ela fala. Você pode se afastar dos pregadores do Evangelho, pois ninguém poderá obrigá-la a frequentar qualquer lugar de culto. Você pode queimar este ou qualquer outro folheto semelhante que venha a cair em suas mãos. Mas como você se livrará do velho pregador de quem estou falando? Homens e mulheres prestes a morrer, pense na perspectiva que vocês têm diante de si. O tempo de vocês logo terminará. Os prazeres em breve chegarão ao fim. Vocês terão que morrer.
Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Peço a você, leitor, que pense bem nesse fato. Por que é que a morte tem que existir? Será por simples acaso que uma criatura com tanto poder e competência como o homem tem um fim tão trágico e desonroso? Há uma única resposta para essas perguntas e, enquanto o pregador da antiga escola estiver fazendo sua ronda, ele se encarregará de dá-la. Escuta! Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A queda do homem não se trata de um simples dogma teológico, é a medonha realidade da qual são testemunhas a história do mundo e a nossa experiência. O pecado é a negra e universal realidade, cuja presença traz a maldição sobre o mundo, e não apenas uma simples palavra da Bíblia, usada pelos pregadores para amedrontar os ouvintes. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Leitor, essas palavras também dizem a respeito a você. Você é um pecador. Você pecou. Sobre você pesa a sentença de morte. Um momento após a sua morte, e já lhe será sem importância ter morrido em um palácio ou numa prisão. Mas a sua condição por toda a eternidade se é de infinita tristeza ou de suprema felicidade. Isso dependerá do estado espiritual em que você morreu. Se tiver morrido em seus pecados, havendo desprezado o sangue purificador do Filho de Deus, sua condenação eterna é certa. Todos os incrédulos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Qual destas frases poderia ser escrita em seu túmulo? Morreu sem misericórdia. Ou morreu na fé. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pregador da antiga escola nunca falou com voz mais forte, ou em tom mais solene, como falou pela morte de Jesus no Calvário. A santidade divina não podia ter em pouca conta o pecado. O tremendo castigo da nossa culpa, o salário do pecado em toda a sua realidade negra e terrível, caiu sobre o substituto inocente. Ele tomou o nosso lugar na morte e condenação, para que nós tivéssemos o seu lugar de aceitação e favor perante Deus. Você poderá morrer sem ter sido salvo, mas não morrerá sem ter sido amado. Visite acervodigitalcristão.com.br